é digno de toda glória, de toda honra e de todo o nosso louvor. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, shalom. Uma alegria estar aqui. O dia hoje está muito bonito, só está quente, né? Mas está muito bonito. Hoje está um dia perfeito para comer um churrasco na casa do Rodrigo. Aleluia. Muito bonito. Graças a Deus, irmãos, esse tem sido um ano muito especial para nós. Tem sido um ano de muitas transformações na vida da minha família, na minha casa. E eu não sei até aqui como é que foi o seu ano. Talvez tenha sido um dos anos mais desafiadores que você já viveu. Mas eu tenho uma palavra para você, o ano ainda não acabou. Nesse 1 mês e meio que falta ainda, você pode viver o maior nível de transformação que a sua casa já viveu. Mas, quando a gente pensa nisso, a gente às vezes acha que é impossível, né? Mas quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de José, em uma noite ele dormiu numa prisão, e na noite seguinte, Diego, ele já estava dormindo dentro do palácio. Então Deus, ele não depende do tempo, Deus, ele não depende das nossas capacidades, Deus, ele não depende das estações. Quando ele quer virar uma chave, ele simplesmente vira. E eu quero declarar na sua vida, em nome de Jesus, que até dezembro você vai viver o maior nível de transformação sobre a sua casa e sobre a sua família. Glória a Deus. Antes de subir, eu estava rindo um pouquinho, porque é interessante que eu nunca, desde muito jovem, né, ainda quando criança, a vontade de pregar veio no meu coração na minha adolescência. Mas nunca foi assim algo que eu almejei, nunca foi algo que eu mirei e falei assim, eu quero ser um pregador, né, desde criança. Eu sempre achei muito bonito quem ministrava, quem pregava, mas quando criança ainda não era uma motivação que eu tinha. Esse desejo veio na minha adolescência. E eu nasci com uma limitação que eu melhorei muito ao longo do tempo, mas eu sou gago. Não parece, mas eu sou. Quando criança, eu era muito, mas muito gago. E eu me lembro de uma experiência que nós tivemos, acho que eu já até contei isso aqui uma vez, na escola, quando eu estudava no ensino fundamental, acho que na 4ª, 5ª série, nós íamos fazer um teatro, e a professora perguntou assim, quem quer ser o ator? E eu levantei a mão. E eu fui numa confiança de que eu não ia gaguejar, e que ia dar tudo certo, né? Fui confiando em mim. E a minha professora, por incrível que pareça, ela não sabia que eu era gago. Aí ela marcou um ensaio, né? Marcou um ensaio. E aí, na hora que chegou na minha vez de falar, eu comecei a gaguejar, a suar. Aí ela me chamou no canto e falou, Tiago, você está nervoso? O que está acontecendo? Eu falei, então, professora, é que eu não contei um detalhe para a senhora, mas é que eu sou gago. Ela falou, mas menino, você está no papel errado. Ela falou assim, eu tenho um papel perfeito para você. Eu não sei na onde ela arrumou umas plantas, umas árvores, e ela falou assim, nesse teatro você vai ser uma árvore. Você vai ficar paradinho, você não vai falar nada. Aí a gente troca o seu papel e dá tudo certo. Então eu tinha todos os motivos para talvez ser constrangido nesse sentido da fala, né? Mas é interessante que Deus parece que Ele não olha para essas coisas, né? E a verdade é que para mim estar aqui em cima é misericórdia de Deus, é graça de Deus sobre a minha vida, porque se fosse por mim, né? Se fosse pelas minhas capacidades, eu nunca teria uma oportunidade como essa. Então, quero dizer para você que a maior alegria do meu coração é poder servir o seu coração, servir a sua casa com aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, livro de Tiago. Obrigado. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Quando você encontrar, diz amém. Irmãos, como a Laís disse, hoje vai ser um pouco pedrada, viu, Laís? Mas no finalzinho acho que vai dar certo aqui. Deus colocou uma palavra no meu coração. Você encontrou, né? Está escrito assim. Aquele que, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida,
ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Vou ler mais uma vez o versículo 27, que diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? A construção dessa ministração nasceu no meu coração a partir de algumas experiências que eu tenho tido nesses últimos dias. Por esses dias eu estava procurando uma ministração para assistir, e eu encontrei um tema de uma pregação que eu achei muito forte, o tema da pregação. E o tema era assim: Jesus, o Deus que nos ensina a ser humanos. O tema era Jesus, o Deus que nos ensina a sermos humanos. É interessante porque Jesus, no seu poder, Jesus na sua grandeza, ele desceu do céu, ele veio à terra e nos ensinou o que é de fato ser um ser humano, o que de fato é nos comportarmos como nós deveríamos nos comportar na nossa humanidade. Há dias atrás também nós tivemos um tempo de mesa com o pastor Jonathan, 5 horas de mesa. Aí minha esposa achou que tinham me raptado, que eu sumi de manhã, e eu falei para ela que ia demorar pouco, mas conversa vai, conversa vem. Nós ficamos ali mais ou menos umas 5 horas conversando. E ele trouxe a nós um entendimento que eu fiquei ruminando aquilo por alguns dias. Ele disse assim que quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos a Deus, nós achamos que a maior conquista que nós conquistamos é a nossa espiritualidade. Nós achamos que a maior transformação que Jesus faz nas nossas vidas é de nos tornarmos seres espirituais. E é interessante que a gente direciona todos os nossos esforços a isso, a sermos cada dia mais espirituais. Nós oramos, nós subimos ao monte, nós jejuamos, nós gostamos de nos apresentarmos a Deus. Mas eu tenho uma novidade para você: se tudo isso não transformar o ser humano que você é, a sua religiosidade para Deus não serve para nada. Ele disse assim que o maior propósito de Jesus não foi resgatar a nossa espiritualidade, mas foi resgatar a nossa humanidade. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós buscamos em Jesus, não é de nos tornarmos cada dia mais espirituais. Tiago, isso é ruim? Claro que não, isso é muito bom. Nós temos sim que ser espirituais, nós temos sim que buscar Jesus, nós temos sim que viver uma transformação nas nossas vidas. Mas se isso não transformar o ser humano que nós somos, tudo isso não tem servido para nada. E talvez foi pensando nisso que Tiago escreveu esse texto. Ele diz assim: a pura e verdadeira religião diante de Deus, nosso Pai, é essa: é de cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e de afastar-se das corrupções do mundo. E por que nós precisamos tomar cuidado com a nossa religiosidade? Porque às vezes nós podemos cair em alguns erros, como por exemplo, pensa comigo, eu oro pela minha família, eu consagro pela minha família, eu abençoo a minha esposa, a senhora abençoa o seu esposo, mas eu tenho uma pergunta para fazer: que ser humano você é no comportamento com a sua esposa? Será que a sua oração, será que o seu jejum, será que a sua busca a Deus tem de fato servido para que a sua casa seja transformada? Nós caímos nesse erro. Nós oramos, nós buscamos, mas o nosso comportamento não muda. A nossa vida não muda. Nosso Instagram está lá que nós somos cristãos. E todo mundo do meu trabalho sabe que eu sou cristão. Só que quando eu chego no meu trabalho, eu não dou nem bom dia para os outros, Rael. Eu não sou capaz nem de olhar para o porteiro e falar: bom dia, meu irmão. E talvez você fale assim: não, é porque você é mal educado mesmo. Não é porque você não gosta de dar bom dia, não. Sabe algo que me constrange? É que quando se trata do nosso gestor, do nosso gerente, do nosso diretor, Fabinho, a gente dá ouvidos, a gente ouve, a gente é prestativo, mas em qual momento nós paramos para ouvir a copeira do nosso trabalho? Em qual momento nós paramos para conversar com o porteiro do nosso trabalho?
Então, será que Jesus não precisa transformar, de fato, o ser humano que nós somos? Será que Jesus não tem essa capacidade de transformar, sabe, exatamente esse comportamento que eu tenho? Outra coisa, eu sou dizimista, como a Laís disse aqui nessa manhã, eu sou ofertante, eu sou fiel na casa de Deus, eu participo de todos os eventos da igreja, eu sou prestativo, todo mundo me reconhece como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer: quanto tempo faz que você não visita sua mãe? Quanto tempo faz que você não visita seu pai? Quanto tempo faz que você não honra sua mãe com um presente? Nós somos prestativos na vida de muitas pessoas. Só que quando trata da nossa família, quando trata da nossa casa, por vezes, nós somos negligentes. Então, quero dizer para você que a sua oração, ela vai começar a surtir efeito na sua vida e na sua família, quando você começar a buscar também essa mudança de comportamento dentro da sua casa e dentro da sua família. É interessante porque esse nível de espiritualidade, ele torna, sabe, a nossa vida, por vezes, nós acreditamos que isso nos torna superiores à vida de outras pessoas. E chega um momento que isso se torna algo tão assim difícil de entender. Imagina só Jesus vindo nesse tempo. A Bíblia fala que certa vez uma mulher, ela é pega em adultério. Ela foi pega em pecado. E aqueles que acreditavam ser religiosos, aqueles que acreditavam ser santos, aqueles que acreditavam ter uma religião que fosse superior a todas as outras pessoas, olharam para aquela mulher, Laís, e disse assim: no meu entendimento, o certo é matar ela. Só que aí Jesus coloca o pezinho de todo mundo no chão. Jesus mostra a eles, Sullivan, quem de fato eles eram, humanos. Jesus olha para eles e diz assim: se vocês nunca pecaram, então que vocês atirem a primeira pedra. É interessante porque nós chegamos no nível de religiosidade, Fabinho, onde nós nos achamos no direito de julgar outras pessoas. E eu quero dizer para você que quando esse desejo vier no seu coração, lembre-se daquilo que você também cometeu um dia. Dos pecados que você cometeu no passado, do ser humano que você era, e que você só está onde você está porque Jesus transformou a sua vida, porque Jesus transformou quem de fato você é. Me lembro de um caso muito peculiar que nós tivemos no nosso ministério, pequenininho, Rai. Uma moça muito relevante da igreja, ficou grávida, e ela era solteira. E aí marcaram uma reunião, Rodrigo, e a pergunta era: o que nós vamos fazer com ela? Um levantou a mão e disse assim: eu acho que ela não pode mais louvar na igreja. Eu acho que ela já não pode mais cantar na igreja. Eu acho que ela tem que sentar no banco, passar por um tempo de disciplina e não fazer mais aquilo que ela faz aqui na igreja. Hoje eu estou mais controlado, mas antigamente eu era mais bocudo. Eu levantei a mão e disse assim: irmãos, perdão, mas se todo pecado gerasse gravidez, todos nós que estamos aqui estaríamos grávidos. Porque todos nós que estamos aqui em algum momento falhamos, em algum momento todos nós que estamos aqui pecamos nas nossas decisões, e por que agora nós temos nos colocado no lugar de Deus? Então é isso que por vezes a religião, ela faz com a gente. Ela nos faz nos esquecer de que nós somos seres humanos, de que nós falhamos e que nós todos os dias precisamos melhorar. Está claro isso aqui para nós nessa manhã, irmãos? Isso aqui falou muito forte comigo, porque é o entendimento que tem surgido no meu coração. Mas eu acredito que o primeiro passo para nós nos tornarmos seres humanos melhores é tratando primeiramente o ser humano que nós somos e curando as nossas feridas. Eu aprendi algo muito importante com a minha esposa quando eu casei com ela. A Vitória sempre disse algo assim para mim, no seu comportamento, né? Ela disse assim: aquilo que você reconhece que você precisa mudar, e você sabe que você precisa mudar, mude. Mas aquilo que você acha que talvez você não tenha força, que você nasceu assim, que você sempre vai ser assim, peça ajuda ao Espírito Santo, porque Ele pode te convencer disso. Eu não sei vocês, mas a minha mãe é da moda antiga, né? A minha mãe sempre foi do lar. Minha mãe sempre lavou a louça, minha mãe sempre cozinhou, e ela nunca deixou a gente fazer nada em casa, Sullivan. E eu achava que quando eu casasse com uma mulher, com uma esposa, eu achava que a minha esposa seria minha mãe. Que eu não ia precisar cozinhar, que eu não ia precisar lavar a louça, sabe de nada, inocente. E quando eu casei, eu tinha exatamente essa convicção, de que o homem trabalha
de que o homem se esforça e a mulher faz os deveres de casa. Só que eu não me lembrava que a minha mãe não trabalhava e meu pai ganhava bem. E como eu ainda não ganho 20 mil, 30 mil, a minha esposa ainda tem que me ajudar a trabalhar, né? Irmão, você acha que minha esposa não ia querer ficar em casa, eu ganhando uns 40 mil por mês? É claro que sim, né? Então, no meu entendimento, eu achava que a minha esposa tinha que fazer todos os deveres de casa. E ela conversava comigo, e isso não entrava na minha cabeça, Rayana. E aí, depois de muito tempo, ela contou que ela orava para que Deus me convencesse disso. Eu me lembro que numa manhã eu acordei, eu me levantei, e olha que coisa estranha, eu senti vontade de limpar a casa. Fala, Senhor. Senti vontade de limpar a casa. E depois daquele dia, eu não sei o que aconteceu, mas agora parece que toda vez eu que estou limpando a casa. E lavando a louça. A gente acha isso engraçado, só que às vezes nós nos esquecemos do quanto que o Espírito Santo ele pode agir em pequenos detalhes das nossas vidas. Nós, às vezes, colocamos na nossa mente que nós somos assim, que nós nascemos assim, que nós vamos morrer assim. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo ele é capaz de nos convencer daquilo que nós mesmos não temos nos sentidos capazes de mudar nas nossas convicções e nas nossas vidas. Então, a primeira coisa para que a gente se torne seres humanos melhores é que nós precisamos reconhecer que nós precisamos ser transformados. Sabe o que hoje nós observamos? É que muitas pessoas só são da forma que elas são por conta dos seus traumas. Por conta daquilo que elas passaram e por conta daquilo que elas viveram. E sabe o que elas fazem? Elas transmitem isso para outras pessoas. E na minha cabeça, eu não sei você, mas eu sempre tive dificuldade de entender essa questão dos 70 vezes 7, do perdão, dos 70 vezes 7. Eu na minha mente achava que Jesus queria que eu fosse um bocó, que todo mundo poderia me ferir, que todo mundo poderia me machucar, Sullivan, e que sempre eu teria que liberar o perdão. E que sempre eu teria que ser capaz de perdoar a outra pessoa. Até que um dia eu aprendi que o perdão, primeiramente, ele é benéfico para nós. Talvez o nosso perdão nunca mude a outra pessoa. Talvez o nosso perdão nunca será capaz de reparar aquilo que aquela pessoa fez nas nossas vidas. Só que o perdão é capaz de nos dar algo, e algo que ninguém mais pode nos dar, e isso é a nossa paz. Quando você decide liberar do seu coração determinada pessoa, você aprende que o maior prisioneiro era você mesmo. Você percebe que a pessoa que estava presa, a pessoa que estava sofrendo não era outra pessoa, mas quem estava sofrendo era você. Então, para que a gente se torne um ser humano melhor, um ser humano agradável, primeiramente, nós precisamos ser capazes de vencer os nossos traumas, de vencer aquilo que já se passou, de deixar para trás aquilo que nós vivemos e entendermos que esse momento que nós estamos vivendo agora é um novo tempo, é uma nova estação, e aquilo já passou, aquilo já ficou para trás. Sabe quantas pessoas, são infelizes? Quantas pessoas falam assim, eu nunca vou ser feliz no meu casamento, eu nunca vou ser feliz no trabalho, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou conseguir ser feliz nos meus relacionamentos, mas tudo isso é resumo de traumas. Então, para que a gente se torne seres humanos melhores, a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar em Deus esse nível de transformação. O segundo passo que nós precisamos tomar nas nossas vidas é entendermos que quando se trata de um ser humano, quando se trata de outra pessoa, nós precisamos enxergar o outro como um ser humano que nós somos. Em Efésios capítulo 4, versículo 2, diz exatamente assim: sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Para mim, irmão, só existe uma forma de você suportar o ser humano. E essa forma é o amor. Comece a lembrar quantos momentos difíceis você já não enfrentou na sua família. Quantos momentos difíceis você já não enfrentou no seu casamento. Quantos momentos difíceis você já não enfrentou na sua casa. E a pergunta que eu te faço é, por que você não desistiu? Por que vocês estão aqui hoje?
E a resposta para isso é o amor. A única coisa que não nos faz existir do ser humano é o amor. E para mim, Jesus, nesse sentido, é o meu maior exemplo. Porque, irmãos, imagina você sendo Jesus e liderando um cara como Pedro, teimoso, difícil de lidar, difícil no comportamento. E a pergunta que eu te faço é, se você fosse Jesus, será que você não teria aberto mão de Pedro? Se você fosse Jesus, será que você não abandonaria muitos dos discípulos que passaram pela vida de Jesus? E a pergunta que nós fazemos é, o que fez Jesus ficar com eles até o fim? E a resposta é, o amor. A única forma de nós não desistirmos das pessoas é através do amor. E Jesus foi tão perfeito nisso, que até quando se tratava do seu inimigo, ele foi capaz de, no momento da sua traição, olhar para Judas e chamar Judas de amigo. E a resposta para tudo isso que eu percebo em Jesus é o amor. Porque Paulo diz, o amor, ele é sofredor. O amor, ele é benigno. O amor, ele não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então a única forma de você não se frustrar com as pessoas, de você não desistir do ser humano, é através do amor. Eu quero finalizar essa palavra trazendo para os irmãos o entendimento que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, um encontro que ele teve com uma mulher e que tem falado muito comigo. Os irmãos conhecem muito bem o encontro de Jesus e a mulher samaritana. E esse encontro, ele é tão perfeito porque revela, sabe, o coração de Jesus, revela o amor que Jesus tinha por nós. Porque no primeiro momento nós enxergamos que aquela mulher era uma mulher samaritana. E nós conhecemos bem a história e nós sabemos que os judeus, eles não se relacionavam com os samaritanos. E tudo isso por conta de algo, e esse algo se chamava religião. A religião afastava os judeus dos samaritanos. Só que a Bíblia diz exatamente assim, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. A Bíblia diz que o desejo, a Bíblia diz que a vontade primeiramente surgiu no coração de Jesus. Então não foi aquela mulher que foi até Jesus, mas foi Jesus que foi em direção àquela mulher. E nós pensamos que para que a nossa família seja alcançada, eles precisam vir até Jesus. Nós achamos que para que aqueles que estão lá fora se arrependam dos seus pecados e se convertam dos seus pecados, eles precisam vir até Jesus. Mas Jesus nos mostra que primeiramente Jesus vai até eles. Então não é uma atitude passiva, nós não esperamos, nós vamos até eles. Nós nos direcionamos até essas pessoas e nós revelamos até elas o amor. Quando eu conhecia Jesus, sabe como eu conheci Jesus? Quando uma jovem que trabalhava comigo disse assim, nós temos uma célula, todo sábado, eu gostaria que um dia você fosse lá. Sabe, e se não fosse por ela, por aquele convite, talvez eu não estaria aqui hoje. Então, irmãos, o que nós estamos esperando quanto à nossa família, nós estamos achando que toda a nossa família reunida vai vir até a igreja, eles vão se converter e vão se arrepender dos nossos pecados. Quando no fundo, nós carregamos a água que pode transformar a vida da nossa família. Então Jesus habita em nós. Jesus, ele pode transformar as pessoas através de nós. Não são elas que vêm até Jesus, mas é Jesus que vai até essas pessoas. E quando Jesus se encontra com aquela mulher, nós observamos aquilo que a religião faz com as pessoas. Porque quando Jesus pede água para ela, ela diz assim, me surpreende o fato do Senhor sendo judeu, pedir água para mim. E Jesus olha para ela e diz assim, se você soubesse aquilo que eu posso te oferecer, se você soubesse aquilo que eu posso te dar, eu posso te oferecer uma água que nunca mais você vai ter sede.
Eu não sei se isso mexe com o seu coração, irmão, mas isso mexe com o meu. Sabe por quê? Eu ainda me lembro da primeira vez que eu levei um amigo meu chamado Denis na igreja. O Denis, ele é homossexual. O Denis foi quem apresentou o meu pai para minha mãe. Ele não fala que nós somos bonitos, mas ele fala que meu pai era bonito. Falei, vou te levar na igreja. Se você vai se encontrar com um povo que vai amar você. Aí quando o homossexual chega na igreja, pelo nosso preconceito de religiosidade, a gente não consegue nem dar um abraço. A gente não sabe nem como se comportar. Uma vez alguém disse assim, pastor Ismael, isso me marcou muito. Nós julgamos o pecado do homossexual por ele sentir atração, talvez, por alguém do mesmo sexo. Um homem sentir atração por um homem. Mas quando você sente atração por uma mulher que não é sua, você comete o mesmo pecado. Então a religião não pode afastar dentro de nós esse senso de amor. Nós viemos ao mundo não para julgar, mas nós viemos ao mundo para oferecer uma água que pode transformar a vida dessas pessoas. Então quero dizer para você que Jesus não te chamou apenas para ser alguém religioso, mas ele te chamou para ser um ser humano de verdade. Para ser um ser humano que ama, para ser um ser humano que acredita que outras pessoas também podem ser alcançadas por essa água que um dia nos alcançou. Amém? Se coloque de pé nessa manhã. Talvez quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, aquele foi um dos dias mais felizes da vida dela. Porque foi naquele dia que ela entendeu que ainda havia salvação para ela. Imagina quantos homens e mulheres de Deus não passaram pela vida daquela mulher, mas nenhum deles foram capazes de oferecer a ela algo que poderia mudar a vida dela. Mas um dia, Jesus chegou. E Jesus nos ensinou o que de fato é sermos seres humanos e o que de fato é sermos cristãos. Você conhece muito bem a parábola do bom samaritano. E é muito interessante porque o sacerdote, ele é chamado pelo seu título. Era um sacerdote. O levita, ele é chamado pelo seu título, levita. Mas o interessante é que o bom samaritano, pastor Ismael, só era o bom samaritano. O entendimento que eu tenho é que para Jesus, não importa se você é um sacerdote. Para Jesus, não importa se você é um levita. Ele quer saber se dentro de você existe um bom samaritano. Jesus nos chama para sermos seres humanos. Jesus nos chama para olhar para aquele que pecou, para aquele que errou, para aquele que caiu e ter misericórdia e não julgar. Se um dia você olhar para alguém caído e no seu coração existir algum desejo de julgar, não se esqueça do dia que você caiu. Não se esqueça do dia que também você falhou. E você achou que Jesus ia se afastar de você. Você achou que Jesus nunca mais iria olhar nos seus olhos. Mas um dia você estava num poço, cansado, sem esperança e sem acreditar que a sua vida poderia ser transformada de novo. Até que chegou Ele, olhou nos seus olhos e disse: eu quero te oferecer uma água que pode matar a sua sede. Então amanhã, quando você chegar no seu trabalho e você vê aquela pessoa que você não consegue conversar com ela, dê bom dia. Mostre para ela que você foi alcançado por alguém. Mostre para ela que você é diferente. Não precisa mostrar para ela que você é um cristão. Mostre para ela que você é um ser humano. Saia daqui nessa manhã com essa convicção. Feche os seus olhos em nome de Jesus.